Olá, queridos, estamos no ar com você, com mais um Conversa Pública, né? Sempre aqui tendo a oportunidade de trazer informações bacaninhas, relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia, se você também, né, tiver atenção a elas, colocá-las em prática, essa questão toda. Você nos acompanha pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela Rádio Boas Novas e pelo YouTube, pelas redes sociais, né? E depois o nosso programinha, ele fica disponível para você em podcast. Então, você pode rever novamente, tirar dúvidas e nos acompanhar sempre. Hoje, no Conversa Pública, nós vamos conversar com o doutor Laurindo Borelli Neto. Doutor Borelli, ele que é dentista especializado em periodontia. Ele vai nos falar sobre a odontologia moderna, os novos tratamentos que estão surgindo e que prometem uma revolução no tratamento dentário. Afinal, essa conversa é super importante porque nós precisamos mudar o quadro de saúde bucal do brasileiro. Segundo o Ministério da Saúde, 8 em cada 10 brasileiros têm cárie. Esse é um problema mundial, mas é muito mais acentuado aqui no Brasil. E a gente quer entender um pouquinho por que isso acontece. Doutor Borelli, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, de poder passar algum tempo com vocês para trazer o que a odontologia tem nos dado hoje e o quanto é importante o público saber alguns pontos fundamentais que muitas vezes criam tabus, mas que são muito simples de serem resolvidos, né? Então, estamos aqui para poder passar um pouco dessas informações. É interessante, né? Porque, embora o sorriso ele seja uma coisa importantíssima e todo mundo quer ter um sorriso super bonito, cuidar da saúde bucal, da saúde dentária, não é uma prática comum ainda dos brasileiros, né? Por que esse índice tão forte aqui no Brasil, doutor Borelli, sobre a saúde bucal? Realmente é um problema de ordem, de natureza pública no Brasil e no mundo. A cárie é conhecida há muitos anos, há décadas. A gente sabe como tratar a cárie. A cárie é uma doença açúcar dependente. Então, quando a gente fala que a pessoa tem cárie porque não escova os dentes, parcialmente correto está, porque ele não tem orientações dadas por um dentista, por um profissional, porque às vezes não tem nem condições de ir ao dentista, e a saúde pública a nível odontológico é muito deficitária para um país tão grande. Não é que não a tenha, mas não é suficiente na sua totalidade. E a gente sabe que em populações ribeirinhas, no norte do país, quando tem uma escova de dente para uma família inteira, apenas, né? Sem nenhuma orientação. Então, quando a gente vê esses números, eles extrapolam grandes centros. Sabendo, então, que a cárie é uma doença açúcar dependente e que isso vem da cultura dos alimentos com açúcar, com a cana-de-açúcar lá de trás, eu digo para que a gente tenha que encontrar nosso paciente e personalizar o tratamento, porque os riscos de cárie são diferentes para cada um. Onde eu devo iniciar conhecendo qual é a dieta que esse paciente tem. Se esse paciente não consumir açúcar, se não consumisse açúcar, ele não teria cárie. Essa é uma realidade. E se eu conseguir remover a placa, que tem muitas bactérias que causam a cárie, eu vou minimizar. Mas tem que ter um controle entre remoção do biofilme da placa e controle de um equilíbrio dessa nutrição diária do meu paciente. Então, a cárie é um desequilíbrio de carboidratos na boca. Porém, quando a gente fala dessa doença cárie, a gente tem que saber que essa doença atinge até uma certa fase da vida só. Até os 17, 18, 19, 20 anos de idade. Se eu não tiver cárie até lá, essa placa bacteriana que fica na boca não causa mais a cárie em velocidade como acontece nas crianças ou nos jovens. Porque existe uma troca de bactérias, vamos falar de maneira bem simples, e aquelas que causam cárie vão causar agora a chamada doença periodontal, a doença que acomete os tecidos que envolvem o dente e suportam o dente. Então, é a gengiva, o osso e os tecidos ao redor. E aí a chamada doença periodontal é chamada gengivite e periodontite.
Então, inflama-se a gengiva, aquela placa inflama a gengiva, essa gengiva começa a ficar avermelhada, sangrante, se nada for feito, ela evolui e vai reabsorvendo o osso, o dente começa a ter mobilidade e cai. Essa sua informação ela é preciosa porque também para nós leigos dá o entendimento claro de que a gente vê isso, né? Muitos jovens perdem os dentes muito cedo, né? E aí começa toda uma questão de reposição, de tratamento contínuo, porque a gente, via de regra, não desenvolve de uma maneira saudável ou não tem mesmo conhecimento dessa influência tão forte do açúcar, né, na formação da cárie. E esse número do Ministério da Saúde, 8 em cada 10 brasileiros, é em relação à cárie. 8 em cada 10 brasileiros têm cárie. É violento, né? É violento. É muito forte. E nós somos, em função da evolução disso para o adulto e o idoso, um país ainda de muitos desdentados. Verdade. Muito. E não é sempre por cárie, é por essa doença periodontal também, que evolui para a perda do dente. E essa bactéria que compõe essa doença periodontal não causa cárie. Né? Então, eu posso ter cárie até os 18 anos de idade, por exemplo, e depois, se eu não escovo, se eu tiver um problema dessa natureza, eu perco o dente por essa doença sem ter nenhuma cárie. Então, isso é importante. As bactérias diferem em diferentes momentos da vida. Agora, o que nunca saiu de moda é você não ter o biofilme, você ter uma profilaxia, um tratamento personalizado que lhe permita a remoção dessa placa. Então, você faz o controle da dieta para que não seja totalmente açúcar dependente, equilibra isto, mas tem uma boa higienização. Isso é o dentista que tem que fazer. Só que o paciente tem que ter acessibilidade ao dentista. Nós temos isso é um grande problema no Brasil ainda. Né? Com certeza. Há muito pouco tempo a gente passou a ter atendimento dentário, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, não é mesmo? Não era uma realidade acessível aos brasileiros. Né? Mais do que isso, sabe, Celeste, o grande problema que eu acho não é só a odontologia ter ou não a disponibilidade de atender os pacientes, mas os profissionais estarem bem formados. Perfeito. A preocupação minha, com 35 anos como dentista e 30 de docência, eu falo para você que a preocupação é a gente formar dentistas cada vez melhores, mas totalmente alinhados ao momento da vida. E o momento da nossa vida, a odontologia nos permite, com novos conceitos, né, novas tecnologias, nos permite fazer uma odontologia contemporânea chamada de odontologia de mínima intervenção. Mínima intervenção não quer dizer que a cavidade é pequena. Quer dizer o quê? Que eu só vou tirar o que precisa ser tirado e não tirar mais, como era feito antigamente, porque a gente não tinha uma tecnologia tão avançada. Estou conversando aqui com o Dr. Laurindo Borelli Neto, ele que é especializado em periodontia, está nos ajudando a entender a importância de cuidar dos nossos dentes, a importância fundamental de cuidar dos nossos dentes. Antes de entrar propriamente no tratamento, e que eu acho que tem tudo a ver, eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que as pessoas têm tanto medo de dentista. Olha, o dentista sempre foi associado na história da odontologia como um ato de terror, de horror, porque no passado não se tinha anestesia. Né? Anestesia do final do século XIX para o século XX, né? Anestesia propriamente dita de uso odontológico, os motores eram e ainda são totalmente desagradáveis. Né? Eu brinco que se a odontologia fosse gostoso, tinha uma fila na porta. Não tinha fila na porta. Porém, a odontologia contemporânea ela é mais agradável. Porque se eu conseguir orientar uma criança, hoje, independentemente da classe social, se eu orientar essa criança, os pais, a ter uma dieta pobre em açúcar, mas rica em outros nutrientes, uma dieta equilibrada, que conseguisse escovar 2 a 3 vezes o dente por dia, que fizesse as suas aplicações de flúor, mas principalmente tivesse acesso à fluoretação da água, com certeza nós diminuiríamos esse tipo de risco. O problema é que as pessoas estou generalizando, o Brasil é muito grande, como eu falei,
As pessoas vão no dentista quando ela tem dor ou quando a estética está prejudicada. E na criança tem um agravante. Um agravante que a gente fala em aula, isso sempre, que é muito triste. Ah, dente de leite, ele vai cair mesmo. Por que eu vou gastar dinheiro nisso? Por que eu vou... Isso é muito triste, porque acontece demais. Um outro agravante é que aos 6 anos de idade, erupciona um dente lá atrás da criança, que são os primeiros molares permanentes, e nenhum dente cai para isso. Ele nasce atrás do último dente de leite. E como não caiu nenhum dente, os leigos, a grande maioria da população, acha que aquele dente é de leite. E se é de leite, não precisa se preocupar. Dado que o índice de perda desse dente, ou de cariado, ou de perdido por cárie e com dor, é muito grande. E esse dente é um dente fundamental no desenvolvimento da oclusão futura dessa criança. Então, é muito triste. A desinformação é muito grande ainda. A odontologia, para fazer isso, ela tenta fazer isso, mas falta muita informação. E é hoje, isso que a gente está buscando aqui hoje com o senhor, perfeito, né? É um canal informação. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder me dirigir aos brasileiros, às brasileiras, que tem jeito e é fácil, porque não ter doença é controlar açúcar, cárie, doença cárie, é não ter açúcar e saber higienizar. Só que saber higienizar, eu preciso identificar onde está essa sujeira. E às vezes eu não sei onde está. Às vezes eu compro a escova, mas a escova sozinha não faz nada. Agora eu vou comprar uma escova elétrica, ela também não faz nada. Precisa saber utilizar, quais técnicas utilizar, isso é o dentista que tem que fazer. E o dentista quais são? Precisa entender como explicar. Vamos lá. Quais são? Eu ia colocar isso, né? Desculpe lhe interromper, mas é uma questão mesmo da gente poder remir o tempo um pouquinho. Essas novidades que a gente tem na odontologia que prometem revolucionar o tratamento e que prometem trazer, né, maior conforto no tratamento da cárie, no tratamento odontológico como um todo. Do ponto de vista daquilo que eu acho que é o mais simples e nunca saiu de moda, é fazer uma belíssima profilaxia, né? Que o pessoal chama erroneamente de limpeza. Erroneamente de limpeza. Ah, faz um monte de restaurante, faz a limpeza. Não é isso. É uma profilaxia profissional e isso demanda uma série de procedimentos que geram um protocolo. Hoje nós temos uma empresa suíça com um equipamento que está disponível no Brasil, um protocolo fantástico, é o protocolo GBT, que em inglês é Guide Biofilm Therapy, terapia guiada do biofilme. Então, o paciente chega, a gente faz a identificação de onde estão essas bactérias, por meio de corar, colocar um corante, e que a gente consegue identificar e mostrar para o paciente onde estão essas bactérias. Né? Então, o exame clínico, a identificação, depois nós temos um jato de ar, um produto chamado eritritol, com esferas muito microscópicas, com água morna que você consegue, sob pressão, remover tudo aqui. Então, se eu identifico onde está, eu sei quais são os problemas da escovação do meu paciente. Então, antes de remover com esse jato, eu vou orientar a higienização com as escovas convencionais, com fio dental, com as escovas interdentais. Existe um aparato de procedimentos para que a pessoa não tenha a presença do biofilme, que vai gerar uma patogenicidade, ou seja, vai gerar um problema de cárie ou, dependendo da idade, uma doença periodontal. Aí eu consigo remover com muita tranquilidade e com muito conforto para o meu paciente todo esse biofilme, com esse tipo de equipamento, tá, que nós temos hoje à disposição no Brasil. Remoção de cálculos posteriormente, tudo de maneira indolor. Então, esse equipamento da IMS da Suíça, o Airflow, né, é um equipamento da mais alta tecnologia, onde os dentistas têm acesso a esse equipamento e que, se souberem fazer de maneira estratégica
é muito fácil a aquisição e muito fácil o uso. Quando eu falo maneira estratégica, é fazer um plano de negócio, porque se a gente falando aqui não sei com quantas mil pessoas, umas precisam de implante, outra precisa de coroa, outra precisa de restauração, mas todos, sem exceção, precisam de uma profilaxia guiada e personalizada. E isso cria-se um hábito. Dependendo do risco de cárie ou doença periodontal, você institui para o seu paciente um retorno a cada 3, 6 ou 9 meses. E já deixa tudo agendado, porque se ele for fazer essas revisões, ele não vai ter nada, ele não vai ter doença. É que nem a revisão do carro. Você faz para quê? Para não acontecer mais nada. Então, a médio e longo prazo, é muito barato. E se você faz isso com uma criança desde pequeno, ela não vai ter cárie nem doença periodontal e não vai gastar dinheiro e não vai ter dor. A gente está conversando aqui com o Dr. Laurindo Borelli Neto, especialista em periodontia, ele que trabalha em São Paulo, tem o seu consultório próprio lá em São Paulo, e a voz de um especialista, né, é super importante que a gente possa dar atenção, porque ele sabe o que ele está informando e trazendo informações que vão fazer diferença e melhorar a nossa qualidade de vida. Doutor Borelli, o que é essa nova odontologia minimamente, com intervenção mínima? Faz parte desse contexto que o senhor falou ou temos mais novidades? Perfeitamente. O que é odontologia de mínima intervenção? Hoje, algumas tecnologias e alguns materiais nos permitem fazer os menores desgastes possíveis para se fazer uma coroa, para se fazer uma restauração, porque os cimentos adesivos, a adesividade que se tem hoje com os produtos que nós temos no mercado são fantásticos. Nós temos hoje a possibilidade de trabalhar com magnificação, com lupas, com luz, e que nos permite um desgaste muito preciso e pequeno, suficiente para fazer um trabalho de alto nível. Então, eu gasto cada vez menos dente com mais qualidade. Então, eu estou economizando dente durante a vida, porque a odontologia, como eu falei agora há pouco, na maioria dos lugares, são ensinados uma odontologia onde se vivia 20 anos a menos. Nós temos que chegar na idade como idosos com dentes. Os trabalhos mostram que a qualidade de vida de chegar na idade senil com dente é muito melhor do que chegar desdentado. Né? Como é que eu faço para economizar? Hoje, veja bem, toda vez que eu troco uma restauração, isso lá desde criança, a restauração não é para a vida toda, ela dura um tempo. E ela tem que ser trocada. E cada vez que você troca, se desgasta um pouco mais de dente sadio, um pouco mais de dente sadio. Isso entra no chamado ciclo da re-restauração, a espiral da morte do elemento dentário. Quando você chega na idade senil, você já perdeu o dente. Hoje, a gente tem uns conceitos e materiais e formas de se fazer uma odontologia que se economiza dente. Eu não preciso trocar muitas vezes a restauração, eu posso reparar essa restauração. Eu não preciso mais remover todo o tecido cariado muitas vezes, de uma maneira muito genérica. Hoje nós temos tecnologias que a gente pode deixar um tecido que está ligeiramente afetado ainda, para não ter que expor o canal e fazer o canal do dente, por exemplo, e jogar esse tratamento para frente com qualidade, com efetividade. Então, é muito fácil chegar no dentista e falar, nós vamos trocar tantas restaurações. Será que eu tenho que trocar tantas restaurações? E isso é um alerta que eu dou não somente ao público em geral, mas os próprios colegas cirurgiões dentistas, que hoje nós temos tecnologias diferenciadas que nos permitem isso, a fazer uma odontologia contemporânea, onde ela, dentro da odontologia de mínima intervenção, o primeiro pilar é a prevenção, é a identificação do problema placa bacteriana ou biofilme e a sua remoção. Depois vem as chamadas remineralizações, tentar não ter que ter uma cavidade. Hoje nós temos muito prevalente os chamados defeitos de esmalte, aquelas manchas brancas nos dentes. As crianças têm muitas manchas brancas, onde para ser tratado é necessário conhecer, e muitas vezes o dentista não sabe diagnosticar que tipo de defeito é, porque nós temos vários. E para cada um deles, protocolos diferentes. E um protocolo de uma tecnologia chamada de infiltração resinosa, que é uma resina fluida, que você, com um protocolo próprio,
trata de cáries que ainda não se cavitaram, não tem cavidade, mas o início da cárie é o manchamento, é a perda de cálcio, ali perda de mineral desse dente, ele forma uma manchinha branca, que você pode infiltrar esse material sem ter dor, sem ter que fazer anestesia, em sessão única. Então, você pode tratar esses defeitos de esmalte sem usar broca, sem dor. Quando é que a criança sente dor? Por que a criança tem paura? Por 2 motivos. Um, que ela foi na cadeira e ela sentiu dor, sentiu um incômodo. E outra, que é muito comum, porque os pais morrem de medo porque já sentiram dor e eles põem medo na criança. Verdade. Agora, nós temos crianças aqui que já não são tão crianças há muito tempo, que nunca sentiram uma picada de anestesia. É o programa cárie zero. Doença periodontal zero. Isso se dá só com profilaxia guiada e personalizada. Não vai acontecer nada. E controle da dieta, para não ter um desequilíbrio de carboidrato. É muito simples e barato. O caro é aplicativo. Doutor Borelli, exatamente 2 questões que eu queria destacar, né? Uma, a acessibilidade da população, de um modo geral, a esse tipo de tratamento que o senhor está descrevendo, porque é realmente algo assim que é super desejável, né? O senhor falando, a gente nem fica com medo, fica desejando ir ao dentista, né? Quer ser cuidado, porque realmente a questão da dor, do incômodo, só a forma de tratamento afasta as pessoas do consultório. Então, a acessibilidade. E a outra é o lado que as mães, os pais, os cuidadores, a escola precisa ter com a informação e a alimentação da própria criança, né? Pelo que o senhor colocou, quer dizer, se isso for muito bem cuidado na infância, na adolescência, o brasileiro vai ter uma dentição boa para o resto da vida, não é mesmo? E a acessibilidade. Celeste, vou te falar uma coisa. A cárie, eu dei alguns conceitos de cárie, mas a cárie tem um outro conceito. A cárie é comportamental, uma doença comportamental. É de comportamento. As pessoas, muitos, não escovam os dentes, ou porque não sabe, porque não tem condições, ou por desleixo, porque nós vemos muitos pacientes com muita qualidade de vida, com qualidade de vida alta, e com condições que não têm cuidado pessoal. É comportamento. Então, assim, eu acho que nós temos várias vias para serem tomadas para que a gente chegue no comum acordo lá no final para ter uma melhora no quadro de saúde bucal do brasileiro. Tá? Eu acho que a acessibilidade é muito importante, mas uma acessibilidade de qualidade. Não apenas ter eu conheço vários centros públicos de saúde com excelente nível. Excelente. Mas eles ficam presos a uma qualidade de materiais, às vezes, muito baixa. Porque, às vezes, as licitações, na grande maioria, não são dos melhores materiais que tem no mercado, são dos piores materiais que tem no mercado. A licitação se ganha pelo preço, não pela qualidade. Então, eu falo para você, a resina que mais vende no Brasil, a resina que faz restauração, em volume, é a de pior qualidade que tem no mercado. Portanto, a gente vai acabar esbarrando novamente em algumas questões de política pública, e na questão de valor, quer dizer, preço versus qualidade, e não simplesmente a questão de preço, né? Porque valor é diferente de um custo, simplesmente. Valor é aquilo que vai te trazer maior durabilidade, vai te trazer maior qualidade no tratamento e vai te garantir realmente uma saúde e uma vida melhor. Doutor Borelli, infelizmente a gente está aqui já no final do nosso programa e eu queria deixar aí um minutinho para a sua despedida, para a sua mensagem final para o nosso telespectador. Eu agradeço essa oportunidade, e é uma oportunidade ímpar para a gente poder se dirigir ao público, ao povo brasileiro, para dizer que dente é muito importante. O dente ele é fundamental por uma série de coisas na vida.
Realmente a gente não morre se não tiver dente, mas a vida é bem pior sem eles. E tratar do dente é muito fácil. É solicitar o auxílio de um cirurgião dentista que possa lhe proporcionar uma técnica de higienização correta, fazer uma profilaxia de tempos em tempos, segundo a sua necessidade, para que te ajude profissionalmente a você não ter um biofilme que crie um problema que possa vir a perder os dentes e tenha dor durante esse processo, que é muito ruim. E não perca estética em consequência, porque função é mais importante do que a estética. A estética vem depois da função. E que também possa te propiciar um ganho de qualidade de vida e de amor próprio e autoestima, que a odontologia pode dar a todos vocês. E é mais simples e mais barato que todo mundo imagina para chegar lá. Perfeito. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Informações preciosas, realmente preciosas, que muitas vezes a gente até sabe, mas precisam ser relembradas, precisam ser colocadas, especialmente quando a gente ouve de um super especialista. Obrigada de verdade pela sua presença conosco. Tá Obrigado, bem? e fico à disposição para outras oportunidades. Prazer. Perfeito. Um abraço. Obrigada a você também, querido telespectador, que ficou conosco até agora. Até a próxima.